mundo em constante transformação, a indústria seguradora angolana deve acompanhar os passos deste desenvolvimento e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros é chamada a atuar. Esta é uma entidade pública que regula e fiscaliza o setor de seguros e sua mediação, assim como os fundos de pensões em Angola, garantindo que as entidades supervisionadas tenham uma atuação diligente, prestando aos seus clientes todas as informações relevantes sobre os produtos e serviços que comercializam. Por outro lado, a ARSEG assegura também que os operadores do mercado disponham dos níveis de capital necessário para honrarem com os compromissos assumidos, promovendo o profissionalismo no setor e a proteção dos consumidores. ARSEG. Supervisão credível. Proteção garantida. Angola Segura. Muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro webinar organizado pela ARSEG em colaboração com a ASAN. Para falarmos do tema sobre a privatização da ENSA Seguros de Angola, temos connosco o Dr. Carlos Duarte, cujo background académico é o de Relações Internacionais, focado em assuntos africanos. Profissionalmente, iniciou a sua carreira em 1995 na Corpers and Lybrand, no departamento de consultoria, tendo mais tarde participado na equipa fundadora da KPMG Angola. Em março de 2012, é nomeado presidente do Conselho de Administração da Nossa Seguros, com funções executivas. Mais para cá, propriamente em novembro de 2019, é nomeado PCA da ENSA, Empresa de Seguros de Angola, com a missão de liderar a transição da companhia para a privatização. Também é eleito administrador não executivo do Banco Standard Chartered Angola em março de 2020. Carlos Duarte foi professor da Universidade Católica em Luanda e é membro fundador e presidente da Associação de Seguradoras de Angola. Dr. Carlos Duarte, bom dia e seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Muito bom dia, muito obrigado, Nilson. Muito obrigado. Está certo. Também connosco o Dr. Patrício Vilar, licenciado em Economia pela Universidade Agostinho Neto e mestre em Gestão, com especialidade em Finanças pela Universidade Técnica de Lisboa. No seu percurso profissional, para além da docência universitária, assumiu diversas funções de gestão e consultoria em empresas e instituições. Nos últimos 10 anos, destacam-se os 2 mandatos cumpridos em conselhos de administração, nomeadamente a Comissão de Mercado de Capitais, onde desempenhou funções de administrador para o pelouro de emissões e investimentos. E na Bodiva, enquanto presidente da Comissão Executiva. Atualmente é o presidente do Conselho de Administração do IGAP, desde novembro de 2018, onde assume a condução técnica da execução do programa de privatizações. Dr. Patrício Vilar, bom dia, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom dia, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito partilhar connosco este momento. Posto isto, postas as apresentações, para proferir a mensagem de abertura e darmos continuidade ao nosso seminário, peço a vossa atenção à nota de abertura do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARSEG, Dr. Elmer Serrão. Presidente, por favor. Obrigado, Neuza. Prezado PCA do IGAP, Dr. Patrício Vilar, prezado PCA da ENSA, Dr. Carlos Duarte, prezados administradores da ARSEG e ENSA, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos ao terceiro webinar promovido pela ARSEG em parceria com a ASAN. Tivemos já a oportunidade de estar juntos em 2 encontros anteriores, um referente ao tema do impacto do Covid ou da pandemia da Covid no setor e outro subordinado ao tema das tecnologias de informação no setor de seguros.
A privatização da ENSA foi aprovada pelo Decreto Presidencial número 250/19, de 5 de agosto, e enquadra-se no âmbito da reforma das finanças públicas que tem sido levada a cabo pelo Executivo angolano, tendo em vista a redução da participação do Estado na economia como produtor direto de bens e de serviços. Desde essa altura, algumas questões têm sido levantadas ao nível da sociedade em geral e do setor dos seguros em particular, questões ligadas ao processo e ao próprio impacto dessa privatização no setor. É, portanto, nesta perspectiva de contribuir para um melhor esclarecimento e compreensão das questões que envolvem o processo de privatização da ENSA, que a ARSEG e a ASAN decidiram lançar o desafio de realizar este webinar. Assim, permitam-me, antes de mais, agradecer a disponibilidade do IGAP e da ENSA Seguros, nas pessoas dos seus respectivos presidentes, Dr. Patrício Vilar e Carlos Duarte. A escolha do tema de hoje não foi um mero acaso. Trata-se simplesmente da privatização da maior seguradora angolana, que é, na verdade, um ativo fundamental no setor dos seguros. Fazendo um pouco de história, a ENSA foi criada em 78 como unidade econômica estatal, resultando de 26 companhias de seguro existentes no período colonial, sinalizando a nacionalização dos seguros em Angola e a instituição do monopólio do Estado no mercado segurador angolano. Monopólio este que apenas terminou com a aprovação no ano 2000 da Lei 1/00, Lei Geral da Atividade Seguradora em vigor, e que propiciou a abertura do mercado de seguros ao investimento privado. A ENSA Seguros de Angola é líder do mercado angolano de seguros, tendo em 2020, apesar dos constrangimentos que a crise pandémica provocou, apresentado um volume de prémios emitidos na ordem dos 84 mil milhões de kwanzas, e que corresponde a uma cota de mercado de quase 40%. Minhas senhoras e meus senhores, os dados acima referidos mostram que a privatização da ENSA traz responsabilidades acrescidas aos futuros acionistas privados que integrarem a sua estrutura acionista, independentemente da percentagem da respectiva participação. A privatização pode ser vista como uma ferramenta estratégica com a qual os Estados buscam definir uma posição dentro da economia, vendendo ativos para se financiarem ou para sanar problemas das próprias empresas a privatizar. Certamente que os nossos preletores falarão das motivações, dos objetivos e vantagens deste processo de privatização para o Estado angolano, bem como os instrumentos que serão utilizados para esse processo. Sendo a ENSA líder do setor de seguros, é normal que os intervenientes do setor estejam ansiosos para conhecer os impactos que esta privatização poderá ter no setor. E, entretanto, apesar de apenas podermos avaliar o impacto real após o processo estar terminado, a ARSEG, enquanto regulador do setor de seguros, espera que o referido processo tenha, no mínimo, os seguintes impactos positivos. Impactos imediatos, no sentido da atração de know-how proveniente de setores financeiros estrangeiros, dando maior desenvolvimento e universalização dos serviços prestados, bem como injeção de capital na empresa e respectiva redução do passivo, promovendo assim maior competitividade, e impactos de longo prazo, nomeadamente maior independência política, aumento da eficiência e da produtividade, concorrência e qualidade nos serviços prestados ao consumidor, que bem merece. Em novembro de 2020, quando fui convidado a proferir o discurso de encerramento do 5º Fórum dos Seguros promovido pelo jornal Expansão, prevíamos que no exercício 2020 o setor iria registrar uma queda substancial no nível de produção, face aos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 na economia angolana.
nomeadamente o decréscimo nunca antes visto da atividade econômica e a consequente perda de rendimentos das famílias e das empresas. Contudo, a julgar pelos dados preliminares reportados pelas empresas, é com agrado que constatamos que o setor continua a trilhar, de um modo geral, o seu caminho de crescimento, provando assim a sua resiliência. Esperamos que a ENSA, com a participação de privados no seu capital, continue a ser um dos líderes do setor de seguros, diante dos desafios que são colocados, nomeadamente da transformação digital, aumento da cultura de seguros e cada vez maior profissionalismo no setor. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com estas palavras que declaro então aberto o webinar sobre a privatização da ENSA. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Elmer Serrão, Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARSEG. Declarada a abertura do evento, e antes de passarmos às apresentações, Dr. Carlos Duarte e Patrício Vilar, destacamos que temos a acompanhar-nos um vasto leque de interessados, desde investidores, quer nacionais, quer internacionais, os players do próprio setor, segurador e de fundos de pensões. Temos também aqui a indicação de estar connosco estudantes, jornalistas da classe económica, o que é muito bom para o nosso setor, entre outros, que desde já agradecemos a vossa presença e solicitamos que mantenham os microfones a todo o tempo desligados, por favor. Posto isto, passo a palavra ao Dr. Carlos Duarte, a quem também dou permissão para partilhar a sua apresentação, e o momento é todo seu, Dr. Carlos. Tenha a bondade. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu vou tentar compartilhar uma apresentação que vai servir de base aqui à nossa conversa. Deixem-me ver se a tecnologia não me atraiçoa. Cá está. Doutora Neuza, diga-me, por favor, se... Dr. Carlos, estamos a acompanhar e a ver a sua apresentação. Sim, eu estou aqui a tentar um pouquinho na primeira página. Está em página Coloque em tela cheia. Em tela cheia. Creio que está agora, não? A comunicação está um bocadinho interrompida. Agora sim, temos a tela cheia e está tudo ok. Muito bem. Eu dispenso-me daqui das procedências protocolares, saudar apenas aqui e agradecer o convite ao PCA da ARSEG, o Dr. Elmer, o PCA e a respectiva equipe, bem como ao Dr. Patrício Vilar e a sua equipe. Vejo aqui, de facto, uma plateia fantástica de investidores, jornalistas, advogados, banqueiros, profissionais do setor, portanto, corretores, mas também queria mandar aqui uma calorosa saudação às pessoas que estão fora aqui a assistir-nos, e já pude ver pessoas de Portugal, de Moçambique, da Holanda, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Um abraço muito forte para todos. Vamos então começar a nossa apresentação. Temos aqui uma agenda em que irei falar sobre estes pontos, até ao 6º ponto. O 7º ponto estará reservado ao Dr. Patrício e ao IGAP falar um pouco sobre a privatização. Irei prender mais a vossa atenção aqui em relação ao ponto 2 e ao ponto 3. Tudo o resto, creio que são uma parte mais enfadonha, com números. Iremos também passar em revista os resultados e os números da ENSA. Fazendo um pouco de história,
Portanto, em 78 é fundada a Empresa Nacional de Resseguros de Angola, unidade económica estatal, que resulta basicamente da fusão de todo um conjunto de seguradoras que existiam até à altura, creio que 24. Eu não consigo imaginar como é que seria uma fusão de 24 empresas sem sistemas informáticos e sem Excel. Creio que deve ter sido um desafio titânico. Em 2002, de facto, em 2000 inicia-se a liberalização do mercado segurador e a ENSA é transformada em sociedade anónima com o capital social totalmente subscrito pelo Estado. Em 2016, há aqui também um milestone importante, portanto a ENSA passou a ser objeto do rating internacional. E em 2019, com a aprovação do programa do ProPriv, portanto, a ENSA começa a ajustar-se para a privatização. Em 2021 também há aqui um facto interessante, portanto, a ENSA estava na dependência de um veículo de parqueamento de ativos do Estado, que é o Grupo ENSA, portanto, saiu desta estrutura e ficou na dependência direta do Estado, sendo que o Grupo ENSA, este veículo, foi transformado em Invespar e seguiu o seu caminho com um core business focado noutras atividades, que não os seguros. Como sabem, o nosso mandato começou em novembro de 2019 e colocava-se à partida um conjunto de desafios relacionados com a privatização. E o nosso trabalho desta equipe baseava-se basicamente, ou teve-se centrar nos primeiros 100 dias a fazermos um diagnóstico profundo da situação e conhecermos a fundo os problemas da ENSA. E a abordagem é aquela abordagem clássica de análise do que os gestores bem sabem, melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, portanto, de avaliar de facto, analisar e avaliar as diferentes dimensões da empresa, no que diz respeito às pessoas, à tecnologia e aos processos. À partida, nós tínhamos uma empresa pública, ou de domínio público, como se diz agora, com uma herança de 42 anos de história. E uma herança profundamente intricada no processo socioeconómico de Angola, com todos os aspectos positivos e negativos que isso acarreta. Portanto, era uma empresa focada numa concepção muito de serviço público e muito pouco de resultados ou de foco no cliente. Portanto, notámos logo que havia aqui algum desalinhamento face àquilo que se pretendia no futuro. Portanto, do ponto de vista das pessoas, notamos que os nossos recursos humanos, o nosso capital humano estava muito disperso em atividades não core, de seguros. Notámos também sinais muito claros de desmotivação, ou talvez um nível de compromisso relativamente baixo para aquilo que seria expectável e, consequentemente, também um problema de produtividade. Em termos de tecnologias, muito interessante notar que temos sistemas que eu posso chamar de state of art. Portanto, temos um core system da atividade seguradora que é o TIA, temos o SAP nos recursos humanos e na área financeira e tudo isto assente nas bases de dados da Oracle. Portanto, nós costumamos dizer aqui entre nós e em jeito de brincadeira que temos, na verdade, um Ferrari na garagem e que era necessário, com os custos que isso associam, que estão associados a isto, e era necessário, de facto, repensarmos e olharmos para esta questão com muita atenção. E depois temos uma infraestrutura tecnológica talvez um pouco obsoleta. Por último, também, do ponto de vista dos processos, notamos que havia muitas ineficiências nos processos críticos de negócio, sobretudo aquilo que é fundamental na nossa atividade, que é a subscrição, o processo das indemnizações e também a gestão dos investimentos. Portanto, tínhamos uma oferta comercial pouco flexível e talvez, eu diria, um pouco cristalizada. Era necessário alterarmos isto. Em resumo, quando olhamos para o histórico dos últimos 10 anos de atividade da ENSA, notamos que
tivemos um histórico de resultados muito tímidos relativamente ao potencial ou à capacidade instalada que estava aqui, com a agravante de termos resultados transitados muito negativos. Portanto, e dificilmente seriam sustentados porque os resultados anuais eram de facto muito baixos. E isto também, tudo isto contribuiu para um profundo desequilíbrio do balanço da ENSA. E face a isto, nós tínhamos também do outro lado, tínhamos aquilo que era a nossa missão e aquilo que era o cumprimento das melhores práticas do setor face a esta missão. Temos o programa das privatizações, num tempo quase recorde, tínhamos que reestruturar a empresa. Houve necessidade, inclusivamente, de alterar a metodologia inicial da privatização. Lembrem-se que o plano inicial era fazer-se uma privatização em bolsa, mas rapidamente percebemos que isso nos iria levar muito mais tempo do que aquele que tínhamos disponível no calendário oficial. Tínhamos também, a ENSA foi selecionada pelo Banco Mundial e, portanto, temos a monitorização do Banco Mundial. É um processo que deverá estar em conformidade com a OECD, os estándares de privatização da OCDE, e, enfim, tínhamos que reestruturar no sentido de valorizar esta participação do Estado e garantir a sustentabilidade no longo prazo. Daqui resultam uma análise de gaps entre aquilo que temos hoje e aquilo que se pretende no futuro. E aqui era necessário, de facto, tomarmos medidas urgentes e imediatas, tais como o foco no core business, a atividade, a reestruturação orgânica, um grande foco nos quick wins, aquilo que era possível resolver de imediato. Outras tarefas, sim, também eram necessárias serem feitas, mas dado as restrições temporais, portanto, são programas que vão continuar em curso, além da privatização. E foi aí que chegámos acordámos com todos os stakeholders envolvidos, o IGAP, as finanças, o Banco Mundial, foi definido uma estratégia e todo o modelo de governo que dá suporte à implementação desta estratégia, com planos de comunicação, com recursos, e isto é importante dizer, tudo isto foi feito com recursos exclusivamente internos. E tivemos aqui uma bateria de iniciativas e projetos estratégicos, vamos falar um pouco mais. Aqui eu trago alguns dos pilares estratégicos que orientaram este programa, portanto, em diferentes dimensões. Portanto, no ramo imobiliário, de facto, chegamos à conclusão que temos aqui uma sede muito antiga, que é um edifício com 60 anos, creio, com graves problemas de manutenção, custos extraordinariamente elevados, e era necessário, e além do mais, e sobre tudo isto, portanto, a concepção do espaço estava um pouco em linha com aquilo que era a visão da empresa, muito piramidal, com departamentos que funcionavam quase como que empresas independentes. Enfim, era necessário, de facto, nós alterarmos isto. Foram feitos estudos e ficou claramente provado que era mais económico mudarmos a sede para um novo espaço, com open space, com outra forma de estar da organização. Esperamos que no final de agosto iniciemos esta mudança e em setembro, final de setembro, creio que estarmos todos na nova sede e todos concentrados, porque também tínhamos este problema de atualmente estarmos divididos em diferentes espaços pela cidade, que torna também os processos de decisão muito ineficazes. Depois tínhamos também aqui uma questão que nos preocupou imenso, é que a ENSA tem um património imobiliário muito vasto, de prédios, quase tudo residencial, também alguns espaços comerciais, e tínhamos aqui um problema sério, porque uma parte substancial destes imóveis estão associados ao provisionamento técnico e a sua rendibilidade é diminuta.
E depois a empresa também nunca conseguiu gerir, não porque não quisesse, mas porque a própria legislação não era permissível que houvesse uma conformação das rendas face à legislação que entretanto saiu, o que tornava isto um rendimento, o que tornava a rendibilidade destes investimentos de facto muito baixa. Portanto, era necessário, e a decisão que nós que tomamos, foi a de transferir uma parte substancial deste património para um fundo de investimento imobiliário, com uma gestão focada e centrada nesta área, e assim conseguirmos lá à frente ter rendibilidades muito mais interessantes do que aquelas que temos hoje. Do ponto de vista de capacidade de gestão, também houve aqui um conjunto de iniciativas. Salientamos a contratação de 5 quadros séniores, cada um com experiências de 25, 30 anos, experiência relevante no setor e que nos ajudaram aqui, mas focados a 100% a tempo inteiro connosco aqui a trabalhar. A alternativa seria termos empresas de consultoria, às vezes, enfim, não sei em que medida poderiam trazer o valor acrescentado que nós precisávamos, e do ponto de vista de custos também era muito melhor esta opção. Do ponto de vista de capital humano, tentamos colocar aqui um grande foco no mérito, planos de recapacitação e maior potencialização de novos talentos. Mas, sobretudo, esta é uma matéria de facto sensível e importante, que era importante nós olharmos com muita atenção, porque creio que a empresa, sendo uma empresa orientada para o serviço público, era necessário alterar a cultura, a forma de estar, o mindset das pessoas. E essas alterações culturais numa organização, todos nós sabemos que não se conseguem de um ano para o outro, mas era necessário começarmos a alterar pelo menos a nossa narrativa. Portanto, já não... a antiguidade já não é posto, hoje em dia é o mérito. A empresa tem que estar centrada nos resultados para conseguirmos alimentar todo o processo de investimento constante em tecnologia e nas pessoas. Portanto, esta narrativa de orientação para os resultados, orientação para os clientes, teve que emergir, e assim, juntamente com um conjunto de iniciativas, começámos de facto a alterar esta nossa forma de estar e de nos posicionarmos num mercado competitivo. Os processos e tecnologia, está em fase de certificação alguns destes processos críticos, a substituição do sistema de fundos de pensões, onde temos aqui claramente uma fraqueza, que já está em curso, a modernização da infraestrutura tecnológica e a cibersegurança, que é um tema que preocupa qualquer gestor hoje em dia. Em termos de estrutura orgânica, foi remodelado o modelo de governance, vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, fizemos o encerramento de algumas atividades não core, como saliento aqui o centro médico, e estamos também a pensar na reformulação do centro de peritagens, numa iniciativa juntamente com outras seguradoras. As práticas da contratação, houve aqui uma alteração legislativa, entretanto, recentemente, em que retiraram a ENSA, portanto, já não está no âmbito da lei da contratação pública. De qualquer maneira, há ali lições e boas práticas que nós adotamos. Portanto, e neste momento já estaremos muito avançados nestas iniciativas. Do ponto de vista comercial e de marketing, constatamos que as nossas agências, muitas delas necessitavam de uma intervenção urgente. O modelo de distribuição do canal direto através das agências que vinha do passado, portanto, nós temos cerca de 28 agências em todas as províncias de Angola, e depois tínhamos uma estrutura muito pesada, em que temos portanto, as pessoas lá a trabalhar, temos casa de trânsito, temos o gerador,
a motobomba, tudo isto, e é necessário, e depois no fim do dia não é rentável, na maior parte dos casos. Portanto, é necessário reestruturarmos esta nova visão sobre esta distribuição. Portanto, maior aposta na inovação, criação e comunicação e comercialização de produtos. Vamos ver mais à frente, o mercado está-se a ajustar à diminuição clara dos seguros dos particulares, portanto é necessário nós aumentarmos e colocarmos algum foco nesta melhoria da oferta para conseguirmos chegar às camadas de mass market. Do ponto de vista do saneamento financeiro, houve aqui de facto um grande salto, houve uma redução brutal dos custos de consultoria, havia saldos muito antigos, sobretudo com contas de terceiros, com resseguros, etc., que houve necessidade de reconciliar e fazer o write-off em alguns casos de saldos antigos. Também no resseguro, já o disse, houve aqui necessidade de fazer. Houve uma imensidão de tarefas aqui do lado do saneamento financeiro, da qual resultou em 2019 um prejuízo, porque havia necessidade, de facto, se limpar o balanço, e este ano, enfim, voltamos aos resultados positivos. Mas andando um pouco mais para a frente, alguns factos relevantes em 2020, portanto a ENSA mantém a liderança no mercado de seguros, tivemos o início da implementação do Plano Estratégico 2020-2022, com destaque para a reestruturação orgânica, já falámos um pouco sobre isso, tínhamos 24 direções, reduzimos para 15. Tínhamos também toda uma estrutura pesadíssima nas direções, um diretor, um subdiretor, esta figura do subdiretor que eu tenho dificuldade em compreender nas organizações. Portanto, a criação do processo do fundo imobiliário, que será concluído dentro em breve, a regularização das dívidas, negociação e regularização com os principais credores, também foi feito o processo, foi feito com bastante sucesso, diga-se, e que permitiu-nos inclusivamente fazer umas poupanças substanciais. A renegociação e descontinuação de contratos. Portanto, houve uma revisão de todos os contratos da organização e internalização de alguns destes processos. Tínhamos também contingências fiscais muito importantes, que está em curso a sua regularização. A regularização de dívidas com resseguradores e com saldos com alguma antiguidade. E também, como sabem, a ENSA está muito exposta ao setor público. Portanto, e tínhamos aí muitos prémios em cobrança e houve o início do processo da certificação destas dívidas. É um processo lento, leva o seu tempo, mas doloroso, mas já está a produzir resultados. Eu iria acrescentar aqui também a regularização das dívidas com as clínicas. Portanto, havia aqui uma percepção generalizada de que a ENSA não pagava ou pagava mal às clínicas. E começamos a ver, e basicamente estamos a falar de meia dúzia de clínicas que constituem mais de 90% dos nossos custos com os atos médicos associados ao produto de saúde. E quando começámos a analisar esta questão, chegámos a várias conclusões. A primeira conclusão é que essas dívidas existiam de facto, mas não resultavam de atos médicos. Resultavam sim, e porque é preciso compreender que muitas dessas clínicas ainda utilizavam moeda estrangeira como referência nos seus sistemas, muitas dessas dívidas eram não mais do que diferenças cambiais. E era necessário, de facto, regularizar isso e acertar o passo de uma vez por todas e esquecermos de uma vez por todas do dólar e do euro nas relações comerciais domésticas. E, de facto, isto permitiu-nos regularizar a situação com todos estes, com os principais. Agora há um processo de granular para revisão de todas estas questões com os pequenos prestadores clínicos, que está em curso. Mas, portanto, aquele risco reputacional
que a ENSA tinha relativamente a estes prestadores foi claramente mitigado e hoje já não há qualquer problema a esse nível. Temos aqui também as contas que nós recebemos. 2018 tinham 8 reservas de auditoria e em 2020 foram reduzidas para uma reserva de auditoria. E isto revela bem aquilo que foi o nosso trabalho nesta área financeira. Eu desafiei o meu diretor financeiro, que nos está a ouvir, se conseguisse reduzir no final deste ano para 0 reservas, eu vou construir uma estátua e colocá-la à porta da nossa sede. Eu creio que ele não ficou muito excitado com a proposta, mas veremos. Portanto, este ano também, ou ano passado, em 2020, iniciámos os estudos com vista ao lançamento do Fundo de Arte e da Fundação, ou Fundação de Arte. Como se sabe, a ENSA tem um longo histórico nesta matéria e tem um património muito interessante em termos de arte, e tem este evento, provavelmente o mais importante do país relativamente às artes, que é o ENSA Arte. Foi também um ano especial para todos nós, tivemos que acionar os planos de contingência para fazer face ao Covid, e nada disto facilitou a nossa tarefa. E também continuamos sempre com o rating internacional da Standard & Poor's. Portanto, em termos de plataforma de distribuição, uma abordagem multicanal, canal direto, 29 agências, temos parcerias com diferentes parcerias, agências de viagens, concessionários de automóveis, etc., bancos, redes sociais, mediadores, corretores, e também utilizamos o call center. Em números, e desculpem-me incomodá-los agora com estes números, prémios emitidos 84 mil milhões, há de facto aqui uma tendência sempre crescente, acompanhando o crescimento da inflação também, mas aqui neste segundo quadrado, das apólices ativas a 31 de dezembro, há aqui claramente um sinal, um aviso de navegação para todos nós do setor. E isto não é apenas na ENSA, em todo o setor que estamos a ver esta diminuição. Vejam que de 2016 para 2020 reduzimos para menos de metade o número de apólices, sendo certo que estas apólices são 99% dos casos de particulares, portanto são as linhas pessoais de seguros que estão a ser afetadas. Evidentemente isto tem a ver também com o contexto de recessão económica e o ano passado também agravada ainda mais pelo Covid. Mas são de facto avisos sérios à navegação para o setor. O rácio de despesa conseguimos baixar para 29%, que é absolutamente fantástico, diria eu, mesmo com standards europeus, em que os rácios se situam por volta disto, 30%, 35%, portanto 29% creio que é francamente muito bom. Tem a ver também com as poupanças de custos que tivemos o ano passado. A margem de solvência mostra-se ainda um pouco volátil, porque houve um resultado negativo em 2019 e um resultado muito positivo em 2020, portanto, mas creio que este é o rácio que me parece francamente positivo, 200%, e alinhado também com as boas práticas. As indenizações, houve aqui um pico em 2020 e tem a ver com o reconhecimento de indenizações do setor petroquímico e da aviação, e que não estavam lançados ou reconhecidos em anos anteriores, e houve necessidade de os reconhecer em 2020. Em termos de cota de mercado, reforçamos 2 pontos em 2020.
A cobertura das provisões técnicas continuamos bem, com aquela insuficiência que já foi referida, relacionada com um grande peso que os imóveis têm nos nossos investimentos. O Return on Equity é, porventura, um dos rácios mais importantes para nós, portanto, é expectável que a empresa mantenha uma rendibilidade acima da inflação. Tivemos este período de volatilidade, mas a perspectiva é que 2021, com a estabilização da sociedade, ou em fruto deste plano estratégico, se consiga manter acima dos 25%. A sinistralidade também houve um ligeiro aumento, de 50% para 55%. O capital humano, há aqui uma redução de cerca de 50 ativos. E pergunta-se, mas porquê esta redução se vínhamos aqui numa linha mais ou menos contínua? Não foi feito nenhum trabalho específico que justificasse isto. Isto foi uma redução natural da população, pessoas que vão para a reforma, pessoas, por uma razão ou outra, decidem ir para abraçar outros desafios. A única diferença é que não houve contratações novas para repor esta perda de ativos. E depois os resultados líquidos, mais uma vez, portanto, foi este pico negativo em 2018, o primeiro saneamento feito, e depois este aumento substancial em 2020. O prémio de seguro direto, o campeão das vendas continua a ser o seguro de saúde. A petroquímica representa, contrariamente às expectativas de muitos, representa apenas 19% na nossa estrutura de prémios. Depois vêm os acidentes de trabalho, o automóvel, os acidentes de trabalho e o automóvel a diminuírem o seu peso de ano para ano no nosso portfólio. Em termos de cotas de mercado, houve aqui de facto um aumento de 2%, que não me parece muito significativo nem relevante, mas nós também fazemos as contas, as cotas de mercado, sem o ramo petroquímico. E o que é que percebemos aqui? É que se não houvesse este ramo nas nossas contas, a ENSA perderia 3% de cota de mercado. Há umas semanas atrás, um concorrente nosso dizia que a ENSA só era líder porque tinha o petroquímico. E a resposta está aqui, não é assim, não é verdade. Mesmo sem o setor petroquímico, a ENSA mantém uma liderança e eventualmente até sai reforçada em alguns ramos. Portanto, lideramos nas doenças, o seguro de saúde, no petroquímico, óbvio, acidentes de trabalho, automóvel e transportes. As indenizações, como se disse, houve aqui também um aumento relacionado com o petroquímico. As doenças, o seguro de saúde, por natureza, é um ramo sempre difícil e com uma sinistralidade elevada. Portanto, 55%, bastante acima da média de mercado, que é 38% em 2020, fruto daquilo que já falámos anteriormente. Em termos de investimentos, cá está o desequilíbrio que me referi há pouco, portanto, estes investimentos deverão estar a representar as provisões técnicas e temos aqui um peso de 73% em imóveis. Este problema vai ser parcialmente resolvido com a transferência de uma parte destes imóveis para o fundo de investimentos, portanto, e em contrapartida iremos receber unidades de participação desse fundo de investimento. Não resolve o problema, este problema vai ser resolvido nos próximos 5 a 10 anos, mas começamos já a mitigar e a definir a rota para a sua resolução a médio prazo. A cobertura das provisões técnicas está na ordem dos 147%, portanto parece-nos adequado. Evidentemente gostaríamos de reforçar este rácio no futuro.
ponto de vista do ativo, também não temos aqui nenhuma história para contar. Portanto, apenas um aumento do ativo natural, com o crescimento do negócio. Passivo e capital próprio. No capital próprio, evidencia-se aqui, de facto, vínhamos com resultados transitados de 50 mil milhões e que se agravou em 2020 por causa dos resultados negativos de 9 mil milhões que transitaram de 2019. E vemos acima também aqui a rubrica de flutuação de valores, que tem a ver com reavaliações de património que ocorreram no passado. Portanto, ao transferirmos o nosso património imobiliário para o fundo, estas duas rubricas vão se equilibrar e vai nos permitir chegar a ter os capitais próprios ou os fundos próprios muito mais equilibrados do que aquilo que se evidencia aqui e agora. Portanto, esta situação, o balanço que vamos ver no final deste ano vai ser já muito mais equilibrado. Perspectivas para 2021. Portanto, estamos a concluir a primeira fase do processo de privatização, que o Dr. Patrício Vilar vai falar um pouco, lançamento de novos produtos. Perspectivamos um crescimento tímido dos prémios em 15%, o rácio de cobertura das provisões técnicas vai baixar, naturalmente, por causa desta transformação do Fundo de Investimento Imobiliário, mas ainda assim dentro das boas práticas. Temos a mudança para a nova sede, iremos disponibilizar e lançar dentro em breve uma solução digital para os nossos segurados, sobretudo para aqueles ramos com maior procura, como é o caso da saúde. Antecipamos também uma redução da taxa de sinistralidade, a manutenção da margem de solvência a níveis perfeitamente sólidos e seguros, a reestruturação e a renovação da infraestrutura tecnológica. Portanto, há aqui um projeto em curso para deslocalizarmos o nosso data center e o disaster recovery. Portanto, pensamos que alinhados com as boas práticas, mais uma vez, as aplicações core deverão estar em infraestrutura própria e as outras deverão ser colocadas no modelo de co-hosting com um dos prestadores que já temos no mercado. Portanto, é uma questão que está em curso neste momento. E também contamos manter a liderança do setor segurador em 2021 e por muitos e longos anos. O rácio de despesa queremos manter aos níveis a que estão hoje, nos 29%, e um retorno dos capitais próprios da ordem dos 34%, portanto, bastante acima da inflação esperada para o ano. E eu iria parar por aqui e dar a palavra ao Dr. Patrício e aguardando que sejam colocadas algumas questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos os participantes, mais uma vez. Espero que me estejam a ouvir. Ouvimos perfeitamente, Dr. Patrício. É isso que eu ia dizer, ia recorrer assim como cobaia para ter certeza de que estava a escutar. Bom, meus caros. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Duarte, pela excelente apresentação da trajetória também não menos excelente da ENSA nos últimos tempos, graças a um trabalho bastante exaustivo por parte do Conselho de Administração e dos seus colaboradores. Agora chegou a altura de vos explicar os fundamentos de termos chegado até aqui. Eu peço desculpa se eventualmente não conseguir atingir os meus melhores registros, mas de facto não é muito fácil estarmos a falar para uma espécie de espelho sem ver a reação dos nossos interlocutores, mas eu vou tentar fazer o meu melhor falando para o espelho.
digamos que é o novo normal. E, na verdade, este novo normal pandémico, ou se quiserem, sanitário, vem se juntar a um novo normal fiscal e orçamental. E é aí que nós devemos perceber também a necessidade e a urgência de um programa de privatizações mais amplo do que aquele que tinha decorrido ou do que aqueles que tinham ocorrido até então. Nós, de repente, as receitas fiscais baixaram significativamente a um nível tal que ficaram abaixo dos custos de estrutura do próprio Estado. Bom, e o que pareceu estranho na altura, e fez essa análise, é que o setor empresarial público que reunia no seu seio a maioria das Big, e não vamos sequer falar de Big Four, porque aqui estamos a falar de Big 15, não concorria significativamente para o produto interno bruto, nem sequer para o orçamento de Estado. Bom, então tivemos que refletir à volta disso. E a primeira evidência foi clara. Não faz parte da vocação do Estado gerir empresas. A vocação do Estado é outra. A vocação do Estado é a proteção social, a vocação do Estado é as infraestruturas, a vocação do Estado é educação. E quando se tem vocações dessa natureza, é difícil essa atividade para o lucro, a vocação para o lucro. Então, isto em Angola é uma realidade transversal em todo o mundo e, por algum motivo, digamos, os sistemas comunistas falharam, não é? Então, a solução, se queríamos, num novo normal orçamental e fiscal, aumentar a competitividade das empresas e, por essa via, aumentar a competitividade e eficiência da economia angolana, o caminho era óbvio. É facto entregar a quem tem essa vocação. E nesse sentido nós sentimos muita necessidade de reformar o setor empresarial público. O empresarial público deve ser fundamentalmente constituído por empresas que partilham o capital e o risco com agentes privados, retirando-nos gradualmente da arena da arena empresarial, mas podendo ganhar com isso, ou seja, à medida que os agentes privados entrem no capital e na gestão, e o Estado vá reduzindo a sua participação, o Estado poderá lucrar com a melhor vocação para o lucro e, dessa forma, começar a ter os dividendos que nunca teve enquanto as empresas foram essencialmente públicas. E, portanto, aqui é preciso clarificar que a visão não é entregar tudo ao privado. Em alguns casos, em áreas estratégicas, o pensamento é manter-nos, em alguns casos, maioritariamente, outros minoritariamente. E é preciso também esclarecer que temos aqui a intenção do Estado poder ir acompanhando o processo de forma gradual, sem prejudicar, digamos, os principais stakeholders, nomeadamente os trabalhadores. Bom, dito isto, e tentamos perceber as opções que se fizeram no caso da ENSA. O doutor Carlos Duarte já explicitou aqui
porque, muito embora a intenção inicial fosse optar por uma oferta pública inicial em bolsa, rapidamente se percebeu que havia uma série de constrangimentos de natureza financeira, havia até, digamos, uma certa necessidade da arrumação do balanço e isso levaria o seu tempo. O final que aplicamos genericamente para todo o programa, também aqui percebemos que necessitávamos de obter o apoio desde o início de um ente privado que, com a sua experiência da indústria, aqui perceba-se indústria de seguros, viesse rapidamente fazer as reformas que se impunham e trazer o capital necessário para isso e o seu know-how, e por isso uma sessão em duas fases. Primeiro, privatizar os 51%, e aqui vou explicar o porquê dos 51%, e depois, ou nesse momento em que se fizesse a privatização destes 51%, obter o compromisso do parceiro privado que viesse a ganhar o concurso em levar a empresa à bolsa num prazo, penso que de 2 anos no máximo. Bom, por que 51%? Na verdade, inicialmente o Estado chegou a pensar em não alienar a maioria do capital. Isso trazia-nos problemas, porque muito dificilmente um parceiro de indústria, no caso, aceitaria entrar sem que tivesse obra de gestão e pudesse justificar, enfim, o aporte de capital que ia fazer e pudesse ter a certeza que iria, de fazer uma breve da maioria, não se conseguiria obter esse parceiro estratégico. Então, para permitir duas coisas: permitir que haja uma reserva a favor dos trabalhadores e permitir também que o resto seja já colocado em bolsa. Bom, a reserva a favor dos trabalhadores, estamos a falar, se a memória não me atrasou, de 4%. É muito importante a participação dos trabalhadores no processo para também poderem ter nos processos e poderem ter a certeza poderá vir a beneficiá-los, porque uma vez que eficiencialmente a capacidade de distribuição, a capacidade de melhoria das carreiras. Bom, com as etapas daquilo que foi o procedimento escolhido para esta primeira fase, que é o concurso por prévia qualificação. E aqui, na verdade, é um pouco uma novidade, porque na maioria dos casos no próprio PRIV nós temos aplicado um concurso público puro e duro. Por que com prévia qualificação? Porque estamos perante uma indústria muito específica, com tecnicidades muito específicas, e não faz sentido nós estarmos a admitir candidatos que vêm só ver como aqui precisamos de facto de especialistas. Portanto, numa primeira fase nós fazemos essa prévia qualificação e para isso há a etapa da candidatura e de qualificação desses candidatos.
E depois disso, então, dá-se lugar à apresentação das propostas. E há aqui uma nuance para aqueles que não estão habituados aos processos do programa de privatização, há uma nuance relativamente à lei dos contratos públicos. É que em todos os processos de privatização com recurso à lei dos contratos públicos, o que é que isto significa? Significa que depois de apresentar as propostas, nomeadamente a técnica, a corporativa e a financeira, é necessário negociar, e muitas vezes não é apenas negociar os valores, é, por exemplo, também negociar a manutenção dos postos de trabalho, as condições desses postos de trabalho. É preciso negociar, estão agora a dar a nota de que estou com muitas falhas no som. Confirmam? É verdade, doutor Patrício, é o que eu havia de fazer agora mesmo. Tentamos ouvi-lo com atenção, mas com muita interrupção da ligação. Doutor Anelso, eu iria sugerir, se calhar, que fechássemos todos o sinal, quer de som, quer de vídeo. Sim, estão todos os participantes sem som e sem vídeo. Pois, só Portanto, eu que temos acredito que aqui... seja mesmo da internet do doutor Patrício. Na verdade, é da internet da Unitel. Da Unitel, pois, não é a sua, é da Unitel. Porque, infelizmente, não conseguimos, talvez por causa da firewall, não conseguimos aceder a partir do computador. Está certo. Nós vamos fazer um esforço de continuar a ouvi-lo. A pertinência do que está a dizer é muito relevante para nós, então vamos continuar, porque creio que não dependa de nós, não é? Não vamos conseguir fazer muito mais. Por favor, quando sentir que estou a cortar mais ou a rede me está a cortar mais, por favor, avise-me, está bem? Está certo. Que eu calmo para esperar. Pois. Neste momento está a cortar. Melhores ondas de rede. Sim, senhora. Bom, vamos fazer assim. Eu vou mudar depois, a ver se melhora a comunicação, está bem? Está certo. Nós aguardamos um bocadinho. Temos aqui o subsídio do Dr. Luís Lelis a orientar que talvez que apague as aplicações que tiver no telefone que estejam a descarregar dados para melhorar o seu acesso, Dr. Patrício. Pode ser que ajude. É para já. Desativar, no caso. Aqui também a correção, por eu ter referido que apague. Entretanto, pedimos a todos que mantenham os microfones e os vídeos desligados. Estamos com uma participação de 300 pessoas, o que também subcarrega o aplicativo. E então, se todos colaborarmos, conseguimos concluir o nosso webinar com êxito. Pedimos desculpa por estes constrangimentos, são efetivamente os desafios das tecnologias e do novo normal, não é? Bom,
Conseguem-me ouvir, hein? Ouvimos perfeitamente, doutor Patrício. Tive que descer um andar. Acho que agora conseguimos ouvir melhor. Vamos a isso, doutor Patrício. Bom, como eu referia, nós temos de facto aquelas etapas que fazem parte do concurso com prévia qualificação. Nós já, destas 4 etapas, digamos que nós disputamos agora a primeira etapa, candidatura e qualificação dos candidatos, e depois agora é uma questão de seguir os prazos legalmente previstos, ou pelo menos previstos nas peças do concurso. Mas estava eu a explicar que a fase de negociação é essencial, não apenas para negociar os valores. Já houve muitos casos em que nós utilizamos essa fase para conseguir chegar ao valor base de licitação. Em muitos casos eles vêm abaixo do valor base de licitação, mas muitas vezes fazem-no apenas para testar. Nós tivemos experiências em que depois de ficarem desertos determinados ativos, fizemos um leilão de 24 horas e de repente já apareceram propostas que correspondiam e até ultrapassavam o valor base de licitação. Pronto, é o normal no processo de negociação, e daí, por percebermos que mesmo recorrendo à lei dos contratos públicos, e ela está preparada para aquisições e não para vendas, nós temos a necessidade de, olhando para uma operação de venda de alienação, temos de facto uma fase negocial que nos permita tirar o maior partido e obter as melhores metas em termos de valor e em termos de outros critérios que abonem para o negócio e para os stakeholders que estão envolvidos no negócio. E depois, finalmente, depois dessa negociação, então temos a fase de adjudicação. Geralmente, consoante os casos, na negociação nós costumamos escolher os 3 melhores posicionados para negociar com eles. Bom, quem é que pode concorrer? Parece-me lógico, depois do que explicamos do nosso racional relativamente a esta primeira fase, de encontrar um parceiro estratégico, parece-me lógico que estamos a falar de investidores nacionais ou estrangeiros com comprovada capacidade técnica e financeira no setor ou na indústria de seguros. E que venham efetivamente concorrer para uma melhoria da capacidade da empresa e consolidar ainda mais o papel de liderança que a empresa já desempenha. A esse título, deixem-me dizer que a ENSA é, de facto, neste momento, a nossa ponta de lança num processo de privatização, já com um grupo de empresas que nós denominamos no decreto presidencial do programa de empresas de referência nacional. Nós temos o BCI, que neste momento está em leilão em bolsa, aliás já está numa fase muito avançada, já se aceitaram as candidaturas, estamos neste momento a apurar a consistência dessas candidaturas, mas dizia eu que talvez a ENSA seja o exemplo mais paradigmático daquilo que vão ser os desafios neste programa para as empresas de referência nacional. É que efetivamente a maioria dessas empresas, e por isso nós reconhecemos no início que não contribuíam tanto quanto deveriam, quer para o orçamento, quer para o PIB, estas empresas necessitam quase todas de uma mudança, de um choque estrutural, e isso só é possível recorrendo a experiências de gestão que já estejam consolidadas nas respectivas indústrias.
E então, nesse sentido, sim, a ENSA é o nosso primeiro caso de dimensão estratégica nacional e será, de facto, aquele exemplo que, se correr bem, estamos todos de parabéns. Se correr mal, será, digamos, prejudicial para as operações subsequentes, e daí nós termos apostado seriamente, inclusive termos colocado aqui a necessidade de termos os melhores intermediários e os melhores consultores jurídicos. Também porque é panagem do programa, a contratação desses consultores e desses intermediários obedece a um procedimento também concursal, e tudo isso foi feito com a maior transparência. Bom, o que é que já foi feito até agora? O que foi feito até agora é, digamos, as primeiras 5 tarefas que estão no nosso slide número 15. Não sei, doutor, se já estamos nesse slide. Não, penso que ainda está no 14. Doutor Carlos. No slide 15, nós temos as principais tarefas desenvolvidas. O que é que já se fez até agora? Já se fez quase tudo. Estamos, neste momento, a definir o preço-alvo. Nós já passamos inicialmente pela fase, ou pela tarefa de pré-diagnóstico, que, aliás, foi com base nesse pré-diagnóstico que o Conselho de Administração depois teve que priorizar determinadas tarefas prévias. Depois tivemos, de facto, a contratação da assessoria financeira e jurídica. No caso da assessoria financeira, foi o consórcio Banco Milênio Atlântico e Banco Milênio BCP, que é do conhecimento de todos. No caso da consultoria jurídica, foi a CKA, em parceria com a Linklaters, que eu também penso que são subejamente conhecidas. Tudo isto, repito, resultado de procedimentos de contratação que seguem os princípios da contratação pública. Bom, também já foi feito o alinhamento com os reguladores, nomeadamente com a ARCEG, também com a Autoridade da Concorrência, bem como a Comissão de Mercado de Capitais. Aqui abrindo um parênteses para explicar que, sem desprimor dos restantes reguladores, a Autoridade da Concorrência joga aqui um papel fundamental para o êxito do programa de privatização. Porque pior do que um monopólio público é um monopólio privado. E nós recorremos sistematicamente à Autoridade da Concorrência nos diversos processos de privatização para assegurar que não estamos a constituir novos monopólios. E já houve casos em que tivemos que passar do primeiro para o segundo por causa, digamos, do parecer da Autoridade da Concorrência, devidamente fundamentado. E aqui jogam, de facto, um papel fundamental, porque se estivermos a passar de monopólios públicos para privados, nada estamos a fazer relativamente à melhoria da eficiência da economia angolana. Naturalmente, a ARCEG também tem aqui, aliás, não tem apenas um papel fundamental, tem papel até de liderança no processo de melhoria do ambiente de negócios da indústria de seguros, e foi desde o início o parceiro privilegiado neste processo, a quem muito agradecemos. E a Comissão de Mercado de Capitais, naquela fase em que o parceiro que, entretanto, for obtido pela fase do concurso com prévia qualificação, ir à Bolsa
e poder então concluir-se a privatização da ENSA já em bolsa. Também, desde o início, temos alinhado com a CMC. Relativamente está aqui um comentário, sim, reafirmo, o procedimento é limitado com prévia qualificação, concurso limitado com prévia qualificação, tal como tinha referido. Relativamente agora à forma como se estruturou a privatização, a estrutura da transação tem estas premissas que aqui são apresentadas, ou seja, estes são os fatores preponderantes na avaliação das candidaturas. A preservação da integralidade, o modelo de negócio, o perfil do próprio investidor, portanto, o seu perfil técnico e corporativo, e assegurar que se mantém um processo competitivo na indústria de seguros. Bom, as peças já estão, aliás, já foram publicadas. Eu já perdi um pouco a noção do tempo, mas penso que já foi tudo publicado há mais de 2 semanas, ou 1 semana. Agora já estou um pouco perdido, porque tem sido uma catapulta ultimamente de publicação dos espaços de autorização e consequente despoletamento dos processos, mas penso que sim, há cerca de 2 semanas já foram tornadas públicas estas peças e, portanto, nós estamos já na fase o período que decorre para a apresentação de candidaturas. Bom, por fim, nós temos aqui a necessidade de fixar um preço-alvo, que é o tal preço base, licitação, e para isso, naturalmente, os nossos consultores irão concorrer de forma determinante para o cálculo desse preço-alvo da ENSA. Portanto, reafirmo, estamos na primeira fase do processo de privatização da ENSA, primeira fase que é o concurso limitado por prévia qualificação, primeira fase que pretende encontrar o parceiro que depois, com a sua experiência de gestão e de indústria, possa preparar devidamente a empresa para a segunda fase, que será a oferta pública inicial em bolsa. Entre estas duas, nós teremos, de facto, um private placement destinado, os tais 4% destinados aos trabalhadores da ENSA. Bom, então o cronograma é o que aqui se apresenta. Aqui tem um bocadinho a timeline do próprio programa de privatizações. Embora pareça que tudo começou no dia 14 de maio de 2019, alguns dos que aqui estão sabem que começou muito antes. A nossa intenção era ainda em 2018 ter começado o programa, mas rapidamente percebemos que a lei que então servia de suporte às privatizações estava completamente desatualizada, inclusive não previa a privatização por via da Bolsa. Isso e outros constrangimentos que lá estavam, que não abonavam em matéria de concorrência e transparência, forçou-nos a fazer um compasso de espera enquanto construíamos uma nova lei, e essa lei que só foi aprovada no dia 14 de maio de 2019, que vem depois dar origem ao decreto presidencial 250/19 de 5 de agosto. Como devem imaginar, não é em 2 meses que se faz um programa, o programa já estava preparado, estava precisamente à espera desta lei. E como devem imaginar também, a aprovação do programa pressupunha, acima de tudo, um consenso alargado sobre a lista de empresas a privatizar.
Já agora, abrir aqui um parênteses para explicar que este programa tem um modelo de governance. Tanto tem modelo de governance que tem uma Comissão Nacional Interministerial, CNI-PROPRIV, que é coordenada pelo Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica e é constituída por todos os players do Estado neste programa, nomeadamente todos os ministérios de tutela das empresas que aqui estão, o Banco Central também é parte integrante, a CMC é parte integrante, a Bolsa é parte integrante, enfim. E depois o programa é executado por um grupo técnico desta comissão e, mais concretamente, tendo como principal estrutura executora o IGAP. Portanto, tudo isto é realizado sob o escrutínio desta comissão e dos seus stakeholders. A autorização para a abertura da privatização da ENSA, é preciso explicar isto, não basta estar no decreto presidencial, ou seja, não basta estar incluída na lista de privatizações do programa, é preciso depois ter um despacho específico e poder-se-ão perguntar por que tanta burocracia? Bom, porque a prática, e na altura nós já prevíamos isso, a prática vem demonstrando que isto é dinâmico. Os procedimentos podem mudar, as condições das empresas podem mudar e até pode acontecer mais. Pode-se chegar a uma conclusão que a empresa não tem valor e é para liquidar, como também já aconteceu. Ou então, por causa do novo real pandémico, também aconteceu que tivemos que entregar algumas unidades para apoio ao combate à Covid-19, que também já aconteceu. Portanto, faz todo o sentido haver um despacho concreto para isto. Depois havia aqui um problema, talvez a maioria de vós o domine, porque era um problema muito conhecido, que é a possibilidade de contaminação da ENSA pela GENSA. A GENSA, como sabe, era o grupo onde estava incorporada a ENSA e que tinha, enfim, dentro do seu património, uma situação que derivava do antigo banco BES, atual Banco Económico, e que infelizmente até hoje não está resolvida e que pelas várias avaliações que se foi fazendo percebeu-se que era mais um conjunto de passivos do que de ativos e, portanto, o valor poderia ter perdas substanciais. E então, para evitar essa contaminação, recolocou-se a ENSA na titularidade direta do Estado, bem como a própria GENSA, para se resolver à parte todo o processo que tinha a ver com a GENSA. Bom, então, finalmente, aqui temos já o despacho da senhora Ministra das Finanças, em que nomeia a Comissão de Negociação e se faz a publicação, portanto, no dia 12 de maio de 2021. Por acaso já foi há mais tempo, pensava que era há 2 semanas. Lançamento concurso limitado por prévia qualificação, junho de 2021, quarto trimestre de 2021, previsão da conclusão da primeira fase de privatização. Estimados, espero não tenha sido demasiado exaustivo, mas esta é de facto, digamos, o panorama geral do processo de privatização da ENSA e estou completamente ao vosso dispor para os esclarecimentos que se impuserem. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Patrício Vilar, Dr. Carlos Duarte. Temos um feedback muito positivo daqui dos nossos participantes que manifestaram-se satisfeitos com as apresentações e esperamos também que esclarecidos sobre este processo. Pelo que acabamos de perceber,
já se fez bastante para a conclusão exitosa do processo de privatização da ENSA. Entretanto, aqui agora, em termos de debate, e peço a vossa colaboração neste sentido, para satisfação daqui de algumas questões que foram surgindo, Dr. Carlos Duarte, gostaríamos de questionar sobre o porquê da ENSA estar neste processo de privatização, uma vez que, segundo os dados que nos apresentou, disse-nos que a empresa é rentável, né? A ENSA é uma empresa rentável. Então, a que se deve este processo, Dr. Carlos Duarte? Por favor, o microfone. Muito obrigado, Neuza. A pergunta é excelente, mas eu não estou propriamente capacitado para respondê-la, porque essa pergunta tem que ser feita ao acionista, que é o Estado. De qualquer maneira, o que eu lhe posso dizer sobre o assunto é que, e tenho ouvido, de facto, alguns comentários recentemente sobre o tema. Eu penso que, porque o que se diz é, ora bem, se a ENSA é uma empresa rentável, se a ENSA é uma empresa com um potencial tremendo, por que é que se está a privatizar? Por que é que vamos privatizar a ENSA? A minha opinião é que há uma decisão política tomada lá atrás, por parte do Executivo, no sentido de privatizar um conjunto de ativos, e no qual a ENSA está incluída. Essa decisão está alinhada com processos negociais, com instituições multilaterais, etc, etc. Tudo isto foi transposto para uma lei que foi sujeita à discussão pública, foi sujeita ao escrutínio público, sujeita a debate na Assembleia Nacional, em comissões de especialidade, etc, etc, e foi plasmada numa lei. Portanto, e agora, 2 anos depois, estamos a questionar, bom, então, afinal de contas, as leis da República são para se aplicar ou não? Quer dizer, isto é um debate que parece um pouco fértil nesta altura e, sobretudo, extemporâneo. O debate hoje, na minha perspectiva, tem que ser, e aqui entramos nós, a gestão, tem que ser, como é que vamos privatizar? Não é se vamos privatizar, isso já foi tomado lá atrás, é como é que vamos privatizar, no sentido de assegurar o melhor interesse do Estado, no encaixe financeiro, e até nem acho que seja essa a principal questão aqui crítica. Eu acho que a questão fundamental é garantir um futuro decente à ENSA e aos seus colaboradores e à sociedade. Portanto, garantir a sustentabilidade da ENSA no mercado e no longo prazo. Penso que é aquilo que se me oferece dizer de momento. Talvez o Dr. Patrício possa acrescentar algo. Dr. Patrício, quer acrescentar aquilo que foi a explicação do Dr. Carlos Duarte? Sim, com certeza. Houve talvez um argumento que me falhou no início, na fundamentação da necessidade do programa, que me parece o argumento mais completo. E o argumento é: o Estado não pode ser jogador e árbitro em simultâneo. Sempre que o fizer, está a prejudicar aquilo que são as empresas. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, e a ENSA também já lhe aconteceu, que muitas vezes já há orientações de caráter político que nada têm a ver com a rentabilidade da empresa e que até a prejudicam. E, portanto, o facto de estar na esfera do Estado prejudica as próprias empresas. E quando se prejudica a rentabilidade das empresas, prejudica-se não apenas a eficiência das empresas, mas até a capacidade que essas empresas têm de remunerar devidamente os seus quadros. Isto é preciso ser dito. E, por outro lado, também é preciso ser dito que o facto das empresas terem rentabilidade não significa que elas estejam a ser bem geridas. Há empresas, e é o caso da ENSA, que pelo facto de terem alguns monopólios, alguns segmentos dedicados, naturalmente é muito difícil terem prejuízo. Bom, em Angola já havia empresas monopolistas a terem prejuízo. Não estou com isto a retirar os louros à administração. O que estamos a dizer é que é possível
tirar ainda maior eficiência de empresas que já têm rentabilidade positiva. E nada melhor do que permitir que essas empresas sejam conduzidas por entidades que já têm cartas, já têm experiência, muita experiência no setor e poderão, de facto, melhorar a capacidade dessas empresas. Finalmente, o Estado precisa de libertar os escassos recursos que tem no seu orçamento para apoiar efetivamente as suas principais missões: educação, saúde, infraestruturas. O Estado tem que deixar de ser julgador e passar a ser facilitador da atividade económica e empresarial. Está certo. Doutor Patrício, obrigada. Tanto o doutor Patrício como o doutor Carlos falaram em pessoal e quadro afeto, e a ENSA tem um vasto leque de trabalhadores, de colaboradores afeto. Como é que ficarão estes trabalhadores? Qual é a perspectiva, qual é o plano no âmbito deste processo relativamente aos trabalhadores da ENSA? Obrigado, Neuza. De facto, essa é uma questão recorrente que temos sido confrontados sistematicamente, porque existe uma percepção generalizada de que as empresas públicas ou o setor público, de uma maneira geral, têm excedentes de pessoal. E eu considero essa visão muito simplista. O excedente de pessoal, para mim, eu vejo, se é que ele existe, vejo como um sintoma de uma doença que nos afeta a todos, transversalmente, a sociedade angolana, que é a produtividade, que é o tema da produtividade. Eu diria que, e de facto, quando olhamos para indicadores muito simples, prémios a dividir por número de pessoas, e vamos corrigir este indicador, deixando de fora o setor petroquímico, verificamos efetivamente que existe algum desalinhamento entre aquilo que é o indicador de produtividade da ENSA e das, direi, 5 seguradoras líderes neste indicador. Que vale também o que vale, porque algumas delas são muito pequenas, enfim, e talvez não sejam muito comparáveis com uma empresa de uma dimensão como a da ENSA. E eu acho que é aqui que nós temos de estar focados. É que para aquele corpo de pessoal que nós temos, para os recursos que nós temos afetos à nossa atividade, qual é o nível de receita que nós temos que ter e o que é que temos de fazer para chegar lá. E é aqui que tem que estar o nosso foco. Não temos de pôr o foco e temos este compromisso público que não se iriam fazer despedimentos coletivos. E não o iremos fazer, mantemos a nossa palavra. Depois da privatização, eu não sei, eu penso que o investidor poderá chegar exatamente à mesma conclusão que nós. Portanto, havendo este excedente de pessoal, é um problema que pode ser corrigido sem dor. Basta para isso que sejamos contidos nas práticas e nas políticas de contratação. Portanto, de resto, acho que não é uma questão crítica que me tira o sono neste processo na ENSA, não é? Está certo, doutor Carlos. É de facto uma questão que creio que está na ordem do dia, não é? E é na preocupação de todos, para mais nos tempos que correm. Doutor Patrício, ainda em relação ao pessoal da ENSA, aos quadros da ENSA, no âmbito deste processo, é possível os trabalhadores da ENSA adquirirem ações? Como tivemos a oportunidade de frisar, isto são 3 fases e há uma fase de private placement dirigida aos trabalhadores, exclusivamente aos trabalhadores, ok? E aí aqueles que estiverem interessados irão subscrever. É preciso dizer que geralmente o private placement dirigido aos trabalhadores tem condições mais em conta do que as condições que geralmente se abrem a outros players. Daí a necessidade de fazer um private placement.
Está certo. Obrigada. Fica a mensagem para os trabalhadores da ENSA que estiverem interessados neste processo. Temos aqui um participante ativo, o Dr. Jorge Salvador, está-nos a colocar bastantes questões aqui através do chat. Vou dar a primazia de pelo menos uma, que pergunta, depois de alguns anos no vermelho, quais foram as razões de crescimento ou resultados positivos em 2020? Creio que o Dr. Carlos pode responder a esta questão. É uma pergunta... Os anos no vermelho, Dr. Carlos, tem que ser justificados. Depende da abordagem, o que é que quer dizer isso de anos no vermelho, não é? Exato. E, provavelmente alguém olhando, é preciso olhar com atenção para as contas das seguradoras, porque a ENSA apresentou resultados nos últimos 10 anos, resultados líquidos positivos, muito tímidos, mas sempre positivos. E depois, quando olhamos para os resultados transitados, vemos saldos muito elevados que vêm lá de trás. Portanto, eu tenho dificuldade em dizer se isto é negativo, se isto é positivo, não é? É o que é. E também tenho dificuldade de perceber isto, porque bom, não estava lá, não vi, não sei o que é que se passou. Agora, os resultados que se apresentam em 2020, e eu faço questão de fazer sempre esta reserva, têm de ser olhados também com muita atenção, porque não são, a maior parte desses componentes desses resultados não são recorrentes, foram fruto da implementação do plano estratégico, em que em muitos casos tivemos que agravar. Uma coisa, por exemplo, que eu não disse aqui, nós tínhamos um déficit no fundo de pensões da ENSA da ordem dos, salvo erro, 7 ou 8 ou 9 mil milhões de kwanzas, que era necessário nós repormos esse déficit, não é? Portanto, houve aqui todo um conjunto de matérias, havia a percepção de que dívidas ou registros de dívidas antigas, muito elevadas, com clínicas, quando vamos a fazer as contas, afinal não eram tão elevadas. E houve aqui poupanças de recursos. Portanto, estamos a falar não estamos a falar de resultados técnicos, puramente técnicos, que contribuíram para este bottom line. Estamos a falar de resultados recorrentes, factos que ocorreram por via da reestruturação da empresa, do qual resultaram excedentes de capital e que nos permitiu chegar a resultados francamente positivos este ano e negativos do ano passado. Portanto, são anos 2019, o balanço de 2019 e o balanço de 2020, a 31 de dezembro, são balanços extraordinários, que não contam a história toda. Em 2020, final deste ano, do ano corrente, aí sim, já vamos conseguir ter um balanço que se aproxima muitíssimo da realidade da empresa. Está certo. Não sei se ter respondido, também não percebi muito bem a questão, lamento. Teremos a oportunidade mesmo depois deste fórum, e aqui fica a mensagem para os nossos participantes, que as questões que não forem respondidas aqui hoje, porque também temos o tempo limitado, faremos por respondê-las e dirigi-las, caso deixem também os vossos contactos de e-mail aqui no nosso chat. Entretanto, temos aqui mais uma questão que é dirigida ao regulador, Dr. Elmer Serrão, que diz que sabemos que a ENSA lidera o Cosseguro petrolífero e de tudo quanto ouvimos do processo de privatização, será que esta liderança permanecerá com a ENSA Seguros? Obrigada, Neuza. Tudo depende da velocidade com que for aprovado o diploma que vier de facto regulamentar essa matéria. Nós não podemos ter um vazio, para já vale o despacho que atribui essa liderança à ENSA. De qualquer modo, não só a questão da liderança, que em princípio será uma liderança rotativa entre as várias seguradoras, mas há outros aspectos que também precisam de ser regulamentados.
deveres e um conjunto de outros aspectos que vão, no fundo, reger essa relação de co-seguro. E isso vai ser feito num documento que está nesse momento a ser, digamos que, finalizado e as discussões finais entre a ARSEG, o Ministério dos Recursos Naturais e um conjunto de outras instituições que no fundo vão ser parte desse quadro que será erguido. Aí sim, a ENSA provavelmente vai deixar de ter a liderança tal como ela é vista hoje, porque vamos certamente caminhar para um sistema mais democrático, em que essa liderança naturalmente tem que existir, né? E essa liderança vai ser de alguma forma repartida entre as várias seguradoras. E no fundo o caminho é esse, é o regulador ir se desonerando dessa matéria e entregando mais competências à líder, de modo a que seja a própria líder a ter um papel de destaque na composição da pool e em outros aspectos que norteiam esse contrato de co-seguro. Muito obrigada, Dr. Elmer, pela explicação. Espero que tenha satisfeito aqui o nosso jornalista econômico. Não deixou o nome, deixou só a função. Temos também aqui na plateia mais um participante ativo, o senhor Krikon Apartian, espero não ter errado ao pronunciar o seu nome, que questiona o seguinte: a minha questão é dirigida ao Dr. Carlos Duarte. A privatização vai eliminar alguns quase monopólios ou privilégios, tal como adiantou o Dr. Patrício. Qual é a perspectiva que se pode fazer da ENSA após a privatização, visto que a ENSA é o aparelho de seguro mais pesado no mercado? Dr. Carlos. Bem, eu falando em monopólios, eu não sei que monopólio é esse que a ENSA tem. Eu não percebi muito bem a questão, mas penso que tem a ver com a questão anterior do regime de co-seguro do petroquímico e também para complementar a visão do Dr. Elmer. E eu, por princípio, não comento as decisões do regulador, porque, por definição, são boas e são para cumprir. Mas relativamente a este tema, o que eu diria era que há efetivamente um regime jurídico que vem lá atrás, houve um despacho presidencial em 2016 que seria válido, que alterou a liderança para a ENSA e que seria válida por 6 meses até que surgisse uma nova legislação. Ela não surgiu até ao momento, também temos uma nova administração na ARSEG que está a cuidar do assunto. Quem me conhece na minha vida anterior à ENSA sabe das minhas posições sobre este tema e que sempre foi muito clara, é que não pode haver monopólios e o seguro petroquímico deve ser liberalizado. Esta foi sempre a minha opinião. E muitas pessoas estavam curiosas por saber qual seria a minha opinião estando aqui deste lado da ENSA. Bom, eu posso dizer que reforçou ainda mais a opinião que eu tinha. E digo reforçou porquê? Porque conhecendo esta operação, como eu hoje conheço, eu não tinha visibilidade sobre ela no passado, a ENSA tem um conjunto de quadros muito experientes e competentes e que com um profundo conhecimento do setor petroquímico. Hoje temos mais de 20 colaboradores, pessoas que estão ou no departamento de resseguro ou na área comercial, que trabalham diariamente com o setor petroquímico. Conhecem, mais uma vez, profundamente este setor. Num caso de liberalização do co-seguro petroquímico, que na minha perspectiva é desejável a sua liberalização,
eu tenho a certeza absoluta que a ENSA terá argumentos de sobra, como mais ninguém tem no mercado, para de facto conseguir conquistar este seu espaço, que é o seu espaço natural. Portanto, gostava muito que a ENSA continuasse a liderar por muitos e longos anos o setor petroquímico, mas gostava que o liderasse pela sua competência e pelo mérito que tem, e não por decreto. Portanto, a minha posição em relação ao assunto é esta. Não sei se terei respondido à questão do senhor. Queremos que sim, pelo menos para nós foi esclarecedor, acreditamos que para o senhor Crickman também. Doutor Patrício, já temos interessados na privatização da ENSA, já temos investidores interessados ou que tenham manifestado este interesse? Bom, na verdade, essa pergunta poderia ser dirigida ao Dr. Carlos Duarte, ambos temos o mesmo nível de informação. A resposta é sim, mas não podemos ainda considerar que são interesses firmes, não é? Só os podemos considerar depois de terminado o prazo de candidatura e contabilizarmos as candidaturas que foram efetivamente aceitas. Está certo. Bom, uma última questão, e aqui para equilibrarmos, também vamos escolher aqui uma dirigida ao Dr. Elmer Serrão, também para fecharmos o nosso evento, que a hora já vai longa. Dr. Elmer Serrão, questiona-se aqui no chat qual o papel do regulador e qual o papel que o regulador irá desempenhar durante todo este processo. Nenhum. Em bom rigor, o regulador não vai intervir nisso, pelo simples motivo que foi dito pelo Patrício, que é o de que o Estado não pode ser árbitro e jogador ao mesmo tempo, né? Isso é um tema da ENSA e do seu acionista, ou do seu acionista maioritário, e nós tivemos uma intervenção no início do processo, quando, com o apoio do Banco Mundial, houve um levantamento, um diagnóstico sobre o setor segurador, onde, entre outras questões, abordamos o processo de privatização da ENSA, mas fomos mais além, falamos muito sobre as fragilidades do setor, sobre as medidas que eram necessárias, e é mais nessa perspectiva da regulação e da supervisão que hoje nós nos posicionamos. E é de modo a garantir esse bom ambiente de negócios de que falou o Dr. Patrício, que no fundo é o que é esperado de nós. E aí vamos ter com certeza muito trabalho, de modo a criar essas condições para que não só a ENSA, mas o próprio mercado se torne atrativo, competitivo e rentável para todos. Há um aspecto que de facto marca também uma intervenção direta do regulador no processo, que não deve ser escamoteado, que tem que ver com a análise lá bem no final da posição acionista, tendo em conta a participação qualificada ou não que venha a existir. E então aí cabe sim à ARSEG apreciar a capacidade económica desse acionista, apreciar a respectiva idoneidade, enfim, de modo a estar confortável relativamente a quem é que se vai entregar essa capacidade de domínio e de posição de domínio dentro da ENSA.
Pronto, tirando isso, não há qualquer intervenção direta no processo de privatização. Isso é um tema que diz respeito à ENSA e ao IGAP. Muito obrigada, Dr. Elmer. Temos aqui o Dr. Patrício com a mão no ar. Não sei se... Dr. Patrício. Sim, é só porque a questão que foi agora aflorada pelo Dr. Elmer responde ou começa a responder a uma questão que está no bate-papo, que é saber se haverão ou não due diligence de segundo plano relativamente aos candidatos. E o Dr. Elmer acabou por responder indiretamente, e eu diria que nem sequer se limita ao segundo plano. Nós teremos pelo menos 3 linhas de defesa, não é? Nós teremos a comissão, primeiro teremos os intermediários financeiros que têm esse papel, foram contratados para isso. Em segundo lugar, temos a comissão de negociação, que também tem esse papel, e finalmente o próprio regulador fará a due diligence, como referiu muito bem o PCA da ARSEG, o Dr. Elmer Serrão, relativamente aos candidatos que vierem a ser apurados. Portanto, sim, nós vamos ter due diligence não de 2 planos, mas se quiser até de 3 linhas de defesa. Obrigado. Obrigada a nós, Dr. Patrício. Com isto, creio que estamos em condições de encerrar o nosso webinar sobre a privatização da ENSA. Claramente, vamos para o almoço muito mais esclarecidos em relação a este processo, que, conforme tivemos a oportunidade de apreciar, está a ser transparente e gerido com um plano estratégico bem delineado. Em nome do Conselho de Administração da ARSEG, quero agradecer a participação de todos. Muito obrigada, Dr. Carlos, Dr. Patrício, excelentes apresentações. Obrigada por terem acedido ao nosso convite. A ASAN, por ser nossa parceira neste ciclo de webinars, realizamos 3, conforme foi dito na nota de abertura pelo presidente da ARSEG, Dr. Elmer, e continuaremos realizando mais e oportunamente daremos nota disto mesmo. Mantemo-nos disponíveis para quaisquer questões que possam surgir. Os nossos canais de acesso estão disponíveis, o nosso site da ARSEG, as nossas redes sociais também estão muito ativas e com capacidade de receber as vossas questões, até contribuições para ajudarem-nos nesta missão de regular, supervisionar e fiscalizar o setor de seguros e de fundos de pensões. Dar-vos nota que no dia 13 de julho realizaremos, a ARSEG, um seminário alusivo ao aniversário do Fundo de Garantia Automóvel, que contará com a participação de oradores especializados e outras geografias congêneres. Oportunamente partilharemos a comunicação sobre este magno evento e não vos prendo mais aqui neste webinar. Boa tarde, bom apetite ao almoço e que tenham um resto de dia excelente. Obrigado. 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 Obrigada a nós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Doutora Neuza, pode ficar um minuto? Ou eu faço consigo? Num mundo em constante transformação, a indústria seguradora angolana deve acompanhar os passos deste desenvolvimento e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros é chamada a atuar. Esta é uma entidade pública que regula e fiscaliza o setor de seguros e sua mediação, assim como os fundos de pensões em Angola, garantindo que as entidades supervisionadas tenham uma atuação diligente, prestando aos seus clientes todas as informações relevantes. Na vida, podemos nos preparar para alguns eventos que já são esperados, como a reforma depois de uma longa jornada de trabalho. Devemos, assim, programar o nosso futuro com antecedência, subscrevendo planos de fundos de pensões que melhor se adequem às nossas necessidades e garantam na reforma a mesma qualidade de vida que no ativo, assim como soluções que protejam a nós, a nossa família e ao nosso património. Procure já uma seguradora, sociedade gestora de fundos de pensões ou fale com um agente
e garanta a sua melhor proteção e a de terceiros para qualquer eventualidade e quando menos espera. ARSEG. Supervisão credível. Proteção garantida. Angola Segura. Agora vem a pior parte, tiração. Deus.